Eu me chamo Maurício dos Santos Pereira, sou aluno do curso de pós-graduação Lato Sensu no ensino de Ciências e Matemática do Instituto Federal do Maranhão, campus Codó. Este é o meu trabalho de conclusão de curso intitulado SGLab, uma proposta de software de gerenciamento de laboratórios de química para instituições de ensino e pesquisa. Temos como orientadora a professora mestra Tassiana Oliveira de Souza. Já não é de hoje que a utilização de softwares ou sistemas computacionais tornou-se algo fundamental e indispensável nas mais diversas áreas de atividades humanas. Isso porque nesses locais você tem pessoas que a todo momento estão gerando dados. Esses dados por si só, na maioria das vezes, eles não são suficientemente capazes de dar suporte à tomada de decisão. Isso porque não estão organizados de tal forma que seja possível sua compreensão. Então, a partir disso, surge a necessidade que é de introduzir esses dados em sistemas computacionais e que lá eles passam por algumas operações que geralmente envolvem a organização, o cálculo, a parametrização ou seu aprimoramento. A partir disso, quando ocorrem essas ações, no final você já não vai ter mais aquilo que entrou, ou seja, você vai ter informações. E nesse sentido, você conclui o seguinte, que uma informação nada mais é do que um dado organizado e apresentado de forma útil. E essa utilidade ela pode ser tanto para públicos internos quanto para públicos externos. E outra característica importante da utilização de sistemas computacionais em uma determinada atividade é que, por óbvio, você tem a sistematização do fluxo. Você consegue determinar onde se inicia um processo, se realiza o processo, se finaliza esse processo. Outra característica importante, e aí você já tem um ganho ambiental, que é exatamente a redução do consumo de papel. Ocasionado por quê? Pela digitalização, tanto do acesso à informação quanto da tramitação de processo. Eu deixei em destaque esse item porque atualmente as instituições públicas têm se a cada dia mais se atentado a essa transformação digital. Por exemplo, o IFE, atuando nessa perspectiva, publicou no ano de 2021 uma instrução normativa, ao mesmo tempo que ela autorizava a tramitação de modo exclusivo de processos eletrônicos e invalidava a tramitação de processos físicos na autarquia. E a partir daquele momento, todos os processos que eram criados deveriam ser realizados utilizando majoritariamente o Sistema Unificado de Administração Pública, que é o que se conhece como SUAP. Agora, imaginemos aqui dentro de um laboratório de química. Quem são as pessoas que compõem o público de laboratório? Por óbvio, você tem estudantes, professores, técnicos e pesquisadores. Todas essas pessoas, no desempenho das suas atividades, elas a todo momento estão gerando dados e consumindo informações sobre produtos químicos, vidarias, equipamentos, medidas de segurança e descarte de materiais. E é exatamente nisso que o trabalho se justifica, para promover uma melhor organização informacional do ambiente do laboratório de química. Isso porque essa organização ela se inicia com o trabalho dos técnicos, onde lá eles realizam o controle de estoque. Esse controle de estoque envolve o manejo de produtos químicos, vidarias e equipamentos. Quando essas ações são realizadas, geram-se informações que deverão ser consumidas pelos usuários do setor. E nesse caso, o que eles deverão ter? Acesso às informações de localização, quantitativo, forma de descarte e neutralização. E, como hipótese, estipulou-se o seguinte, que esse gerenciamento de informações do laboratório só seria realizado de uma forma satisfatória utilizando o Sistema de Gerenciamento de Informações de Laboratório, ou seja, um programa específico voltado para a gestão informacional do espaço do laboratório. Como objetivos, destacamos aqui propor uma solução de sistema informatizado de gerenciamento de laboratório de química de instituições de ensino e pesquisa, como objetivo geral, e específicos, avaliar a atual forma de gerenciamento de laboratório de química no âmbito de instituições públicas de ensino e pesquisa, pontuar os principais problemas relacionados à gestão de produtos químicos, vidarias, utensílios e equipamentos presentes no laboratório de química de instituições públicas de ensino e pesquisa, e destacar a importância da utilização de ferramentas tecnológicas, como sistemas computacionais, para a administração de laboratórios de química nas instituições públicas de ensino e pesquisa.
O laboratório de química apresenta-se como um local em que os docentes têm a oportunidade de trazer a seus discentes uma abordagem prática de conhecimentos vistos em sala de aula. E nesse sentido, a prática ela mostra-se muito importante dentro do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que oportuniza o aluno a manter um contato com a ciência de um modo que ele consiga perceber através de seus sentidos. Então, isso é muito importante. Porém, a aula realizada no ambiente do laboratório de química, ela deve ser trabalhada de uma forma bem minuciosa. Isso porque o laboratório de química ele possui especificidades que nenhum outro setor da instituição apresenta. E essas especificidades, elas estão relacionadas aos itens presentes no espaço, como produtos químicos, vidrarias, equipamentos. Isso significa o quê? Que deve haver uma articulação muito bem elaborada entre a administração do laboratório juntamente com as ações realizadas pelos professores e pesquisadores, quando o intuito é ensinar e pesquisar. E essa articulação, quando ela é bem realizada, o que se favorece? Se favorece que se mantenha um ambiente organizado. E essa organização, ela se reflete na disponibilização de informações de maneira acessível. E quais são essas informações? São informações sobre produtos químicos, vidrarias e equipamentos do espaço. E como se faz para disponibilizar essas informações? Comumente se utiliza as boas e velhas planilhas eletrônicas. É quase que impossível você visitar um laboratório e não encontrar planilhas eletrônicas servindo como fontes de informações diversas. Isso porque elas são de longe as ferramentas computacionais mais usadas quando a finalidade é efetuar o gerenciamento dos itens, modelagem de cálculos, criação de listas, gráficos e o armazenamento de dados. E é nesse último aqui, no armazenamento de dados, que surge o maior problema. Isso porque elas não foram concebidas para atuarem como banco de dados centralizados. Quando você utiliza as planilhas com essa finalidade, você tem no mínimo 3 problemas que irá enfrentar. O primeiro problema é que à medida que você vai informando dados, introduzindo dados nas planilhas, você vai tendo uma redução gradual do desempenho das suas planilhas. A outra coisa é que as planilhas eletrônicas, elas possuem baixa integridade dos dados. Outra característica também é que, como as planilhas eletrônicas geralmente elas estão ligadas àquelas pessoas que as criaram, às vezes pode aparecer problemas de que uma determinada pessoa que não criou a planilha queira acessar e não tenha as permissões adequadas, ou que queira realizar alguma operação na planilha e não sabe exatamente como realizar essa operação. Então, esse é um dos 3 problemas que irá se enfrentar. Então, elas não são mais indicadas, são os instrumentos mais indicados para isso. Os instrumentos mais indicados para essa finalidade são os que se chamam de sistemas de gerenciamento de informações laboratoriais, que vem que para o inglês é uma sigla chamada de LIMS, que são softwares mais adequados quando se deseja gerenciar com eficiência um laboratório de química. Algumas instituições se atentando a isso, projetos já foram desenvolvidos nessa perspectiva. Temos aqui um exemplo do Instituto Federal de São Paulo, que tem um trabalho de gerenciamento de reagentes de laboratórios de química de instituições de ensino e pesquisa, onde percebe-se que os pesquisadores desenvolveram uma pequena aplicação que realiza o cadastro dos produtos químicos do laboratório. Outro aqui é o Sistema de Gestão de Reagentes em Laboratórios Universitários, trabalho realizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos. E por último aqui, nós temos uma outra plataforma desenvolvida pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que já mostra um certo avanço em relação às outras plataformas que passei anteriormente.
Metodologia: tipo de estudo bibliográfico, onde buscou-se ferramentas computacionais para o gerenciamento de laboratório de química em instituições de ensino e pesquisa, e também realizou-se uma pesquisa de campo com a aplicação de um questionário online. Bem, quanto à abordagem, majoritariamente se baseou em aspectos qualitativos, onde colheu informações do público-alvo sobre a importância do uso de programas de computadores na administração de laboratórios de química de instituições públicas de ensino e pesquisa. A pesquisa ela foi dividida em algumas etapas. Elas foram: a primeira etapa foi a pesquisa bibliográfica e também a coleta de dados usando como instrumento a aplicação de um formulário online por meio da plataforma Google Forms, contendo 11 questões entre o período de 4 de novembro de 2022 a 20 de novembro de 2022. A segunda etapa foi exatamente a análise de conteúdo sobre as respostas vindas de acadêmicos de diferentes instituições públicas que se dedicam ao ensino e pesquisa. Etapas da pesquisa. A terceira etapa realizou-se o desenvolvimento de funcionalidades que suprissem as necessidades expostas. Essas necessidades foram expostas no formulário online. E, por fim, da terceira etapa, implantou-se o sistema no laboratório do IFMA Campus Buriticupu. Os materiais usados foram um notebook com essas configurações, um ambiente de desenvolvimento integrado, que é um programa para criar programas, na linguagem de programação visualbasic.net, um banco de dados MySQL, um servidor para a aplicação do banco de dados e um servidor para a aplicação do sistema de gerenciamento de laboratório, que foi o servidor IIS. Cabe destacar o seguinte, que o notebook utilizado pertence ao autor e o computador usado para ser o servidor físico, para ser instalado a aplicação e o banco de dados, pertence à instituição. E ele tem as seguintes características de hardware: um processador Intel Core i3 de 10ª geração, memória RAM de 8 GB de RAM e um SSD de 240 GB de armazenamento e um sistema operacional Windows 11 Pro. Como eu falei, foi desenvolvido utilizando o sistema Visual Studio, que é uma plataforma de desenvolvimento integrado. Ela possui diversas linguagens que você pode desenvolver. Você pode desenvolver em C++, em C Sharp, em Visual Basic, entre outras. Usei a versão Community, que é a versão gratuita. Aqui está a modelagem do banco de dados, onde criou-se as tabelas que iriam conter as informações dos produtos químicos, de modo que a aplicação solicita ao banco de dados uma determinada informação pedida pelo usuário e o banco de dados responde essa informação para a aplicação e a aplicação mostra ao usuário de uma forma amigável na tela. Aqui temos o Laboratório de Química do Instituto Federal do Maranhão Campus Buriticupu, onde vocês podem observar alguns equipamentos e que todos esses equipamentos foram cadastrados no sistema. E também realizou-se uma organização dos reagentes químicos do laboratório do campo. Essa organização, tanto dos reagentes quanto dos itens do laboratório, para ser incluído no sistema, só foi possível com o auxílio de alunos bolsistas do Programa de Aprimoramento Discente. Todos eles são do curso técnico de análises químicas. De um lado você vê um aluno contando balões volumétricos e do outro lado você tem uma aluna incluindo no sistema, que o sistema irá organizar esses dados e deixar disponíveis para os usuários da instituição que realizam experiências no laboratório. Muito bem, pessoal, vamos agora aos resultados de discussões. Primeiro, as contribuições do formulário online. As primeiras 3 perguntas, elas giraram em torno de conhecer a origem das pessoas que foram entrevistadas. 9 foram do IFMA, uma da Unifespa, uma da UFAM e uma da UFNT. No IFMA, como foram 9, essas 9 vieram do campus Açailândia, Buriticupu, Zedoca e Codó. A terceira questão, ela perguntou se existe laboratório de química na instituição e todos disseram que sim. As questões 4, 5 e 6, elas giraram em torno de obter um grau de organização dos itens do laboratório. E esse grau ele avalia os produtos químicos, as vidarias e os equipamentos. E cada valor desse corresponde, na verdade, a uma média
de cada uma dessas perguntas. Por exemplo, o IFMA Campus Açailândia obteve 8 nesses 3 itens. O IFMA Campus Buriticupu teve aqui 5. A Unifespa teve 8. Avaliamos aqui o IFMA Campus Buriticupu, que é o seguinte: a instituição ela possui uma técnica de laboratório, no entanto, ela está de licença para mestrado, o que acaba que a organização do laboratório fica sendo realizada muito em parte pelos alunos que estão participando do programa de aprimoramento discente. E como eles estão em processo de ensino-aprendizagem, é fato que pode haver alguma falha aí na organização. Mas, de qualquer forma, eles ajudam muito, inclusive ajudaram muito no desempenho desse projeto. A 7ª questão. Descreva abaixo práticas realizadas no laboratório de química da instituição que objetivaram promover a organização e a segurança no armazenamento de reagentes químicos. O IFMA Campus Açailândia informou o seguinte: os reagentes são armazenados em uma sala específica, listados e identificados de forma a ter um controle sobre os mesmos. Essa sala específica é conhecida como almoxarifado de reagentes químicos, e para sua construção existem normas regulamentadoras que disciplinam, por exemplo, que no local não deve ter nenhuma fonte de ignição, justamente para que não provoque algum incêndio com os produtos químicos. O outro comentário veio da UFNT Araguaína. Os reagentes são organizados de acordo com a FISPQ, etiquetados identificando o tipo de material no armário, com a lista dos materiais e algum alerta com uso restrito somente pessoal autorizado, inflamável, tóxico. Observamos aqui o que ele citou da FISPQ. Esse é um documento que todo produto químico, quando é adquirido, ele vem. E lá existem todas as características daquele reagente que foi adquirido. Características físicas, características químicas, medidas de segurança, medidas de descarte, riscos à saúde, enfim, existe uma série de informações muito importantes que inclusive serviu para desenvolver a aplicação, porque muitas das informações da aplicação elas foram retiradas exatamente dessas fichas de informação sobre segurança de produtos químicos. Outro comentário do IFMA Campus Codó. A prática começa com o inventário de produtos existentes, o registro, a incompatibilidade e um ambiente adequado. Esse comentário ele permite-nos inferir que, mesmo que o almoxarifado seja o local de armazenamento de produtos químicos, lá esses produtos não devem ser armazenados sem nenhuma segregação. E é exatamente isso que aponta, que deve haver um registro e anotar as incompatibilidades desses produtos para que eles sejam alocados da melhor maneira possível. Inclusive, essa preocupação ela é demonstrada até em lei, onde ela disciplina que instituições que possuem em suas dependências produtos químicos devem realizar um controle de modo a não dar possibilidade de que esses reagentes possam ser usados de alguma forma indevida, como na produção de entorpecentes. A 8ª questão. No laboratório de química da instituição, você utiliza uma ou mais ferramenta computacional como planilhas eletrônicas ou outros softwares específicos de controle de estoque de reagentes químicos e vidrarias? Em caso afirmativo, informe essas ferramentas no campo abaixo e como elas ajudam o seu dia a dia. Bem, aqui o IFMA Campus Açailândia diz o seguinte: apenas uma planilha. A UFNT diz também que uma planilha eletrônica. A Unifespa diz que não usa nada. E se não usa nada, existe uma grande dependência do técnico do laboratório para consulta de informações sobre os itens. O IFMA Zedoca diz que também planilha, Microsoft Excel. Questão 9. A falta de organização é um dos grandes vilões do laboratório. Nesse sentido, em uma escala de 0 a 10, como você classificaria o aproveitamento do tempo durante as aulas / pesquisa no espaço do laboratório? Via de regra aqui, temos uma boa avaliação, um bom aproveitamento do tempo. Por quê? A aula no laboratório de química, ela se inicia pelo agendamento. O técnico, ele avalia a disponibilidade desse horário e então defere ou não essa solicitação. Ao deferir, ele irá realizar toda a organização dos itens para que então durante a aula não seja tido aí perca de tempo. Questão 10. Em caso de planejamento de uma prática experimental de ensino ou de pesquisa em química para o usuário que irá realizar o procedimento,
de que forma este poderá obter informações sobre o estado quantitativo e localização de cada item útil à prática. O entrevistado do IFMA Campus Açailândia informa que, pela lista impressa dos materiais, reagentes e vidaria e identificação dos mesmos nas gavetas e bancadas. O entrevistado da UFNT diz que existe a planilha que indica o armário ou gaveta e as quantidades, marca e validade. E nos armários e gavetas existe a relação dos materiais ali armazenados. Veja que aqui existem duas planilhas, uma mais geral e outra mais específica. A Unifespa diz o seguinte: mediante solicitação feita por e-mail ao responsável técnico. Como essa pessoa foi a mesma pessoa que respondeu que não existe nenhuma planilha lá para consultar os itens, significa que essa consulta deve ser feita por e-mail solicitando ao responsável técnico. Então aí você vê uma certa dependência do responsável técnico. Na questão 11, na sua opinião, de que forma o uso de um programa de computador voltado ao gerenciamento e organização do laboratório de química poderia beneficiar a utilização do espaço? O IFMA Campus Açailândia diz que facilitaria a busca, visualização geral, só vantagem. Seria algo inovador, saindo do papel e indo do meio digital. Também poderiam criar um site da instituição onde teria a aba do laboratório com todas as descrições do mesmo. Esse é interessante, porque nas avaliações do curso de Química é algo que os avaliadores eles procuram saber sobre as características, principalmente de setores relacionados à química e se as informações daqueles setores estão disponíveis à comunidade. A Campus Açailândia também diz o seguinte: poderia ajudar o técnico a organizar e listar materiais, vidarias e reagentes do laboratório e ajuda o usuário antecipadamente na preparação de uma prática ou pesquisa. E esse aqui é exatamente o cerne da questão, onde tenta-se dar autonomia ao usuário na consulta dos itens para que ele então possa só enviar a lista de materiais para os técnicos sabidamente já existentes para que eles possam separá-los e então facilitar os processos de aula e pesquisa no laboratório. O entrevistado da UFNT Campus Araguaína dá um longo comentário dizendo que o programa poderia ser acessado de outras máquinas para consultar. Por exemplo, o professor poderia verificar se o item ou material quando tem e onde tem. Aqui era compartilhada a planilha no Drive e tentava manter atualizada. Mas às vezes alguém consumia e não anotava, os professores nunca sabiam a localização em relação perdia se fosse enviada. Dessa forma, teria que ser um programa que o professor ou quem necessitasse das informações soubesse como acessar e demonstrasse interesse. E exatamente esse aqui é uma coisa muito importante, porque não basta ter um sistema em si, como no caso eles usavam a planilha. Deve ter um interesse. Só que a planilha também ela deve ser fácil de utilizar. O que, como já foi citado aqui, as planilhas eletrônicas elas não são interessantes para isso. Ela não tem uma estruturação de dados de forma adequada, que permita, por exemplo, uma entrada e saída de material de uma forma que seja fácil para a pessoa que está fazendo ali a operação dela. O IFMA Campus Codó aponta o seguinte: um software específico seria útil para que os usuários do laboratório, professor e pesquisadores pudessem planejar de forma mais dinâmica e independente. O comentário ele também aponta para uma certa dependência que hoje existe para que se consulte informações do laboratório. E ele diz que o software seria muito interessante para sanar essa dependência. Muito bem, passamos agora a resultados de discussões referente à implantação do sistema. Temos aqui a tela inicial do programa. Logo após o usuário efetua o login, ele cai nessa tela e nessa tela ele tem um panorama geral de tudo que existe no laboratório. Como vocês podem ver, produtos químicos cadastrados, vidarias, equipamentos, além de um carrossel que mostra os itens do laboratório e suas finalidades. Além disso, mostra logo abaixo o que está em baixa em estoque, mostrando uma opção de produtos químicos, vidarias e equipamentos. Clicando aí em cada item, ele verá quais são os itens que estão abaixo de estoque, fazendo com que o administrador do laboratório ele tenha um controle do que está faltando para que não possa vir a não ter esse item
nas experiências do laboratório. No menu lateral, você tem o menu Estoque, o menu Experimentos, o menu Preparo de Soluções, o menu Usuário e o menu Sobre o Sistema. No canto superior direito, você tem aí o usuário, onde ele pode clicar na setinha e lá ver o perfil desse usuário. Aqui, quando o usuário clica em um determinado item lá, no caso aqui de produtos químicos, ele cai nessa tela onde mostra a listagem de todos os materiais referentes a produtos químicos do laboratório. Atenta-se às seguintes legendas. A legenda azul no canto direito, ela mostra que o item está um estoque acima, em verde na faixa e em vermelho abaixo da faixa. Isso permite o administrador do laboratório ter um controle eficiente dos itens, além de poder imprimir um relatório referente ao que tem nesse local e aplicar algum filtro caso deseje. Clicando sobre o item, ele obtém informações mais detalhadas sobre cada produto químico, como toxicidade, perigos à saúde humana, entre outras características, como propriedades físicas e químicas, como massa molar, ponto de ebulição, ponto de fusão, entre outras características que foram retiradas da ficha de produtos químicos de cada item. Bem, o acesso ao sistema ele é baseado em uma hierarquia e existem 3 tipos de usuários. Tem-se o usuário técnico, que ele tem um acesso avançado, que ele poderá cadastrar, editar e excluir registros de produtos químicos, vidarias, utensílios, equipamentos e usuários, obter relatórios, realizar movimentações de estoque e receber notificações de novas aquisições. O professor ele tem um acesso intermediário, não poderá cadastrar e nem excluir registros, mas poderá realizar a movimentação de estoque e obter relatório. O aluno ele tem um acesso básico, poderá apenas visualizar as informações do sistema, obter relatório e receber notificações de novas aquisições. Bem, aqui tem-se a tela de cadastro de produtos químicos. Quando o administrador do laboratório vai realizar um cadastro de um produto químico, basta que ele, no campo nome ou no campo fórmula molecular, digite os caracteres relativos a isso. Por exemplo, nesse cadastro aqui, digitou-se a letra A e apareceu todos os itens que começam com a letra ou que contém a letra A. Aqui, quando ele digitou a letra A e selecionou o item ácido fluorídrico, automaticamente carregaram as informações de fórmula molecular, de função ou grupo, os pictogramas de risco, bastando que ele informe apenas a quantidade de cadastro, a quantidade mínima e a quantidade máxima, além de trazer também algumas características relativas à aparência e EPIs que devem ser utilizados no manejo desse produto químico. Logo abaixo tem-se as opções de cadastro. Aqui é a tela de cadastro de vidarias, que segue o mesmo padrão, mas com menos dados, obviamente, onde digitando o nome do item, ele vai carregar uma listagem de itens, bastando que ele selecione. Ao selecionar, ele seleciona a unidade de medida, a quantidade de cadastro, a quantidade mínima e a quantidade máxima, e a sua localização. Essa localização é importante porque vai fazer com que as pessoas que se interessam nessas informações possam ir até o produto químico de uma forma mais facilitada. Além disso, o sistema já conta com um banco de dados de imagens que traz uma imagem referente àquele item e mostra essa imagem lá naquele carrossel inicial da página inicial do programa. Tem-se aqui logo abaixo as opções de cadastro. Bem, aqui mostra-se a implantação do sistema e uma visão geral de como funciona esse sistema. Tudo começa pelo login. No login, ele cai no painel principal e aqui ele pode ter diversas opções baseada, é claro, no seu perfil. No menu da lateral, vimos aí as opções de preparo de soluções, de produtos químicos, vidarias e equipamentos. Temos também a experimentos e sobre. E em experimentos, ele pode consultar e enviar procedimentos experimentais. Exatamente. Digamos que um professor ele tenha realizado um experimento e ele quer replicar esse experimento para outra turma. Basta que ele cadastre esse experimento lá e lá vai conter todos os itens
que ele utilizou nesse experimento. E aqui ele também pode montar uma lista de itens para o procedimento experimental. Logo mais ao lado, como eu disse, ele pode ver o perfil e embaixo tem a baixa em estoque, onde ele pode ver os estoques de produtos químicos, vidarias e equipamentos. Além disso, uma coisa muito importante, que é o item ações de primeiros socorros. O que é isso? Voltando no slide anterior, no canto superior esquerdo tem-se uma caixinha de texto onde o usuário pode informar. Digamos que ele sofreu um determinado acidente com ácido sulfúrico. Quando ele digita ali ácido sulfúrico e dá um Enter, automaticamente ele cai numa página onde tem todas as informações referentes a medidas de primeiro socorro. E dependendo do contato, do tipo de contato, se foi um contato com líquido ou contato com sólido. E lá ele mostra o que deve se fazer e o que não deve se fazer. Aqui trata-se de quê? O sistema, como ele tem uma certa complexidade, eu tive a oportunidade de fazer um pequeno manual onde lista todas essas funcionalidades e outras que eu não expliquei aqui de modo mais detalhado, mas que no sistema existe. E esse manual ele pode ser consultado escaneando esse QR Code e fazendo o download do PDF. Bem, considerações finais. Bem, para que se desenvolva um sistema como esse, é fato que você deve usar conhecimentos múltiplos que vão desde a programação e desenvolvimento de softwares a conhecimentos específicos da química, bem como da própria rotina de um laboratório, no caso de um laboratório de química. Outra coisa muito importante que devemos destacar é que qualquer ação que vise a melhoria no espaço do laboratório de química para que se mantenha consistente ao longo do tempo, é imprescindível que venha também acompanhada de mudança de aspectos comportamentais dos usuários do espaço. O que significa isso? Não basta ter uma ferramenta que auxilie no gerenciamento das informações. É preciso que as pessoas que usam o espaço tenham consciência de que as suas ações no laboratório de química representam muito para o seu processo de ensino-aprendizagem. E se isso não for feito da melhor forma possível, é fato que aquele profissional, quando ele sair da academia, ele terá problemas no espaço de trabalho. Muito bem, chegamos aos agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus por mais um ano de vida e por todas as oportunidades que tenho recebido. A minha família, que é a base e apoio incondicional. Agradeço ao professor Caio Veloso pela excelente coordenação no curso de especialização no ensino de ciência e matemática em um período tão adverso que foi o período da pandemia. Agradeço, é claro, à professora Tassiana por ter aceitado a orientação e ter conduzido tão bem o início e a finalização deste trabalho. A esses e os demais educadores do IFMA Campus Codó que estiveram nessa jornada, sinto-me imensamente grato pelo apoio, ensinamentos e orientação. Obrigado por compartilhar em seus conhecimentos e experiências. Gostaria de agradecer também a todos os colegas que estiveram presentes nessa apresentação e que neste momento eu finalizo-a aguardando as orientações da banca. Aqui estão as referências utilizadas na apresentação.